Cresceste no Casal da Boba, um bairro da Amadora. Como é que foi a tua infância? Não, eu costumo dizer que sou um felizardo. Tive uma boa infância em que com uma criança daquele momento e daquela altura naquele bairro, tive uma boa mãe, tive um bom padrasto que fez de pai na altura. Tive uns bons familiares que sempre me apoiaram em tudo e graças a Deus sou um felizardo por tudo o que sou agora. Falaste aí da mãe Adelaide. Foi um pilar na tua infância e continua a ser um pilar na tua vida? Sim, sem dúvida alguma. A minha mãe praticamente esteve sozinha no meu crescimento. Ela sempre tentou estar presente em todas as fases importantes da minha vida, sempre está. E só tenho a agradecer por tudo o que ela fez por mim e agora é a minha vez de retribuir em tudo o que eu puder. Quero ser um bom filho, a parte de bom pai, eu quero que ela seja feliz e sinta orgulho da pessoa que eu sou. Esse teu padrasto acabou por fazer um bocado um papel de pai para ti, nessa infância? Sim, eu posso dizer que ele é um pai para mim. Desde os meus 5 anos que ele vive comigo e convive comigo e ensina-me e educa-me e tudo o que eu sou agora também é parte do que eu sou é o trabalho dele. Disseste que ele vive contigo desde os 5 anos. 5 anos foi precisamente a idade em que o teu pai foi preso. Por mais anos, menos anos, eu sei que ele tinha sido preso pela primeira vez. Do que sim me lembro é que quando cheguei ao Sporting, acho que com 16 ou 17, o ano seguinte, sim pedi ao Sporting para me levar à cadeia onde ele estava para lhe visitar. E graças a Deus, sim, levaram-me e foi uma sensação estranha. Eu não tinha bem a noção também de onde é que estava. Mas desde os meus 5 anos, acho que não me lembrava de ter visto o meu pai. E depois dos 10 anos ou 11, que foi a última vez que tinha visto ele, não tinha nenhuma recordação, nem só por fotos lembrava-me dele. E o Sporting, graças a Deus, ajudou-me nessa fase e deu-me esse apoio, que foi conhecê-lo outra vez, porque para mim foi um reencontro cheio de emoções. E foi uma altura, foi uma fase complicada, mas que, como sempre, foi ultrapassada. Foi a primeira vez que entraste numa prisão? Foi quando tinhas esses 16 anos e o Sporting te levou lá para ver o teu pai? Sim. Como estava a dizer, eu não tinha bem noção de onde eu estava. Sabia o que era porque sabia onde ele estava e tinha-me dito, mas é uma sensação que não se pode explicar. Estás em contato com uma pessoa que tu gostas, ou familiar, ou o meu pai no meu caso, e de ser uma relação fria, num sítio não agradável. Quem cresce no bairro, cresce lado a lado com o crime? O bairro, acho que tem duas facetas. Não sei se na vida também é assim, mas do meu ponto de vista tem duas facetas. Há o bom e o mau, como em todo o lado. E também no bairro as pessoas são pobres e muito do meio de subsistência de cada pessoa é o crime, porque às vezes não têm oportunidades de trabalho ou estudos não são os indicados. Então há pessoas que elegem esse caminho, mas também ao lado bom. Aprendes coisas na tua vida que se calhar só ias aprender 10 anos mais tarde. Aprendes faculdades que se calhar não aprendes na escola. Eu, por exemplo, aprendi a jogar no bairro e não aprendi numa escola de futebol. Eu acho que são coisas assim. Aprendes-te a desenrascar da vida? Sim, claro, eu acho. Porque no bairro tu tens um ambiente mais familiar. És uma criança mais independente. A tua mãe sabe que estás ali no bairro e conhece toda a gente ali. Vais à casa de um amigo teu, vais à casa da vizinha, almoças na tua casa, amanhã jantas na casa do amigo. Acho que isso fortalece a amizade que nós temos entre nós, mas também dá-nos essa face social, de poder conviver com as pessoas, de poder conhecer, de poder ter um diálogo, de poder sermos nós, do estado mais natural da palavra. Perdeste alguns amigos de infância por causa do crime? Perdi amigos de infância, perdi um familiar num acidente de carro. Ele esteve envolvido num furto de um carro e teve um acidente. Acho que na altura ele tinha 16 anos e eu 14, chamava-se Nuco. E N pessoas também que são amigos e entram no crime, mas também tenho N de amigos que
pelo lado positivo, saíram do bairro. Acabas por ter o teu primeiro episódio mais incómodo, mais Sim. de rebeldia, quando decides conduzir sem carta de condução. Tinhas quantos anos na altura? 17, acho que com 17. O que é que aquilo aconteceu? Estava a ter aulas de condução particulares ali no bairro. Eu acho que, pelo menos do meu ponto de vista e daquilo que eu senti no momento, eu aprendi a conduzir sem carta. Então, e como tinha o carro à porta, tinha esse vício de ir ali ao supermercado, apanhar o carro e conduzir. E às vezes por necessidade tinha que levar a minha filha a uma consulta e apanhava o carro e conduzia. E acho que isso é tudo uma bola. Até que não te apanham, até que não te aconteça algo, tu não paras. Então eu sabia conduzir e tinha a facilidade de ter um carro à porta. Então tinha sempre esse vício de pegar o carro para conduzir. Até para treinar, cheguei a ir à academia sem a carta de condução. Às vezes por necessidade, outras vezes podia ir de boleia, mas queria ser independente e ir eu Isso já até a fiz uma academia. vez e correu bem, porque é que não hei de fazer a segunda? Claro, é como eu disse, é tudo uma bola. Fazes a primeira vez, mas apanhado, a segunda não acontece nada, então vais fazendo até que aconteça. Quando é que és apanhado pela polícia sem carta? A primeira vez foi quando fui viver para o Casal da Mira com a mãe da minha filha e à noite queria sair para ir a um outro bairro e no caminho sou ali apanhado, a meio do caminho. O que é que te aconteceu? Levaram-me ali para a esquadra. Foi a primeira vez que estiveste numa esquadra? Foi. Perguntaram-me se tinha carta de condução, eu fui sincero, disse que não tinha. Que era uma viagem, um percurso de 100 metros ou 1 quilómetro, ou o que for, já não me lembro bem, e que só ia ali num momento e que não era nada especial. Multaram-me, tive que ir a tribunal, deram-me uma pena suspensa, acho eu, uma multa e um trabalho comunitário. Fizeste? Paguei a instituição e fiz o trabalho comunitário e foi aí que eu decidi entrar para a escola de condução e tirar a carta de condução. Só foste apanhado sem carta uma vez? Não, fui apanhado 2 ou 3 vezes. Então, o que é que aconteceram nas outras vezes? O mesmo. Umas vezes foram só ali? Não, umas vezes foram só as multas e a última foi quando fui a tribunal e realmente fui sacar a carta de condução. Estavas em que escalão nessa idade em que isso aconteceu? Eras júnior, primeiro ano? Em júnior e acho que na equipa B também. Júnior sim, em júnior, foi tudo no mesmo ano. E só à terceira é que decidiste isto vai acabar e eu vou... Sim, porque das outras 2 vezes que eu tinha sido apanhado foi só a multa e nenhuma outra consequência mais grave. E da terceira qual era a consequência? Foi quando deram-me a pena suspensa e inclusive a juíza, eu lembro-me, disse que se eu fosse apanhado mais uma vez, conduzir sem carta, que podia até ter uma pena de prisão. E foi aí que eu disse, calma. Já tinhas ido à prisão ver o teu pai? Já, disse, E calma, pensaste, não eu quero ir para lá? não quero isto para mim, vou tirar a carta de condução, é uma coisa que não deve ser assim tão difícil. Conseguiste? Sim, consegui, Fácil. não foi tão difícil, nem foi bicho de 7 cabeças como Não eu tinha pensava. valido, se calhar, aquelas 3 multas, né? Aquelas 3 situações. Não, de certeza que não. Não vale a pena meter-se nesses problemas por coisinhas que tu podes resolver ou ter um bocadinho mais de paciência e mais tarde ter. Mas o pior ainda estava para vir, não é? Chegas à Espanha e acabas por ter o primeiro impacto pouco tempo depois com uma situação com a polícia. Eu vou fazer um breve resumo ou uma introdução antes de falar do momento que eu estou tido. Acho que não é fácil para um jovem, na altura acho que foi com 23 fui para a Espanha. 23. Não é fácil, quando fui para a Espanha assinei um grande contrato com o Vila Real. Como tu disseste, era falado em todos os meios possíveis e eu tinha essa noção que era um craque na altura e sozinho em Espanha, com todo o dinheiro e aquilo que nós sabemos que vem com o dinheiro, as noites, as mulheres, os amigos. Os amigos? E tudo isso, os amigos, que nós pensamos que são amigos, que finalmente vemos a descobrir que não. E eu com tudo isso, com 23 anos, sozinho, acho que isso influenciou muito para que acontecesse o problema que eu tive com a polícia e com a prisão mais tarde. Acho que, dando a minha opinião mais sincera, acho que uma pessoa ou um miúdo, ou o que for que seja, que sai do seu país quando vai
vai para uma liga tão forte como é a espanhola e tem os acessos que eu tive na altura, acho que também foi um defeito meu, devia ter mais acompanhamento. Eu devia reconhecer e saber que ainda não estava preparado para estar sozinho com todo aquele poder financeiro. Tinha que ter noção dos amigos que eu tinha também na altura que não eram meus amigos. Então acho que foi um bocadinho isso que aconteceu comigo. Rodeei-me de pessoas que realmente não eram minhas amigas, que não queriam o meu bem. Ambientes noturnos que eu sempre andava nas discotecas e tudo. Não era um profissional que eu sou agora e que sempre fui. E foi esse o meu grande defeito, o meu grande erro. Deslumbramento. Exatamente, nem mais. E rodear-me de pessoas com quem não deveria de rodar. Primeira vez que és detido em Espanha, o que é que guardas desse momento? Qual é a sensação? Caiu tudo? Não, a primeira vez que eu fui detido não, porque, como dizia, eu estava num ambiente e num entorno totalmente diferente. Pensei que era o intocável, que nunca nada ia me passar, para ter aquele poder financeiro, para ter respeito e admiração das pessoas. Pensei que podia fazer tudo aquilo que eu queria. E as pessoas que estavam ao meu lado, os tais amigos, indicavam-me isso, que eu era intocável, que eu podia estar tranquilo, que nunca ia passar nada. E a primeira vez que fui detido, lembro-me que o mesmo dia à tarde fui deixado em liberdade e normal com um aviso. E eu disse, pá, depois do problema que eu tive aqui na noite não aconteceu nada. Os meus amigos dizem que está tudo bem, que eu sou intocável porque não Essa é a situação de agressão da discoteca? Essa primeira sim. É a acusação de agressão numa discoteca, não é? Okay. Depois da discussão e tudo, porque não convém continuar no ambiente noturno, se a mim não me acontece nada. E foi isso que fiz. Continuei com os mesmos amigos. Não mudaste? Não. Às vezes tinha treino e eles ligavam, pá, vamos sair. Um dia antes e eu, pá, bora, vamos sair. Amanhã, se for preciso, no treino faço 2 corridinhas, treino um bocadinho e descanso à tarde. E acho que isso é a ação perigosa que nós temos. Não temos noção que para tudo o que nós fazemos há uma consequência. E eu já não era o mesmo no campo. Eu não sentia na altura, mas agora que eu penso, eu sei que não era o mesmo no campo. Não era tão rápido, não era tão assertivo nos passos, por exemplo. E isso influenciava, mas eu, na minha forma pessoal, como vivia e pensava, não estava. Os tais amigos que me rodeavam diziam-me o mesmo. Rubem, tu estás bem, vamos sair, não há problema nenhum. Se for preciso, eu levo-te a treinar. Mas não me diziam para não sair. Diziam para sair, mas que me levavam a treinar. E isso é o perigoso dessa vida. E eu não tinha noção. Segundo episódio. Qual foi? O segundo foi noutra discoteca. Uma discussão com, diz o camareiro, como se diz em português, o garçom, o pessoal que serve na mesa. Segundo foi com ele, cheguei, acho que faltavam 20 minutos para fechar a discoteca. Com os mesmos amigos, como sempre, andava sempre com eles, nunca andava sozinho. Quantos eram? Sempre comigo, 3. Sempre era eu quem pagava tudo, eu que tinha que emprestar dinheiro para aquilo e para isto. O que é que aconteceu? E era sempre isso que eu fazia. Então, saímos e faltavam 20 minutos para fechar a discoteca quando eu cheguei. E eu pedi uma garrafa e uma xixa ali ao senhor. E ele disse, pá, Semedo, faltam 20 minutos para fechar, eu acho que não compensa. Eu disse, não, vou ficar porque eu quero ficar. Ou seja, eu pensava que podia fazer o que eu queria, que não havia consequências, não havia nada. E o que aconteceu essa noite? Passados os tais 20 minutos que eu dizia que ia fechar a discoteca, dirigiu-se a mim e disse, pá, Ruben, eu disse que já faltavam 20 minutos, pá, já passaram os 20 minutos, tens que ir embora. E eu falei com o meu amigo e comentei com ele, achas que está certo o que ele está a dizer? Ele virou-se e disse-me, tu és o Ruben, tu podes fazer o que tu quiseres. E eu aí, outra vez, senti-me melhor, senti-me o dono da discoteca. Eu disse, não vou embora porque eu acabei de chegar e vou ficar aqui até as horas que eu quiser. E quando quiserem ir embora, eu vou embora. E foi aí quando ele chamou as seguranças e tudo isso levou a uma discussão. E eu ameacei-lhe de porrada, ameacei tudo o que tinha na cabeça. E ele denunciou-me à polícia. Como normal, sentia-se ameaçado, denunciou-me. E esse foi o segundo processo que eu tive. Que, foste detido nessa noite?
Não, só fui chamado a declarar, a prestar declarações. Mas levaram-te nessa noite para declarações? Não. A posteriori só? Ligaram-me outro dia e pediram que apresentasse na esquadra da polícia para apresentar as declarações. E mais uma vez prestei as declarações e escapei impune. Não aconteceu nada no momento. E voltámos à terceira situação, Claro. tal como na carta da condução em Portugal. A última foi com um desses meus amigos que eu sei que eram meus amigos, mas acabei por ter o final que tive. Por isso, por confiar em quem não deveria confiar. Arrependido estou, sim, como é óbvio, mas é como tudo na vida, eu vejo isso como uma aprendizagem, não como um erro. Foi um erro, claro, que eu cometi, confiar em quem não deveria, mas vejo isso como uma aprendizagem. Isso fez-me ser melhor homem, fez-me ser melhor pai, porque eu já vivi aquilo, eu já passei por aquilo, posso aconselhar os meus filhos mais tarde para não o fazerem. Fez-me ser melhor amigo, ao meu amigo de verdade, aconselhar-lhe não deves fazer isso. Esse foi o caminho que eu escolhi e não é o certo. Faz-me ser melhor filho, porque aprendi a valorizar a minha mãe, que tudo aquele sofrimento que ela teve. Eu estava preso e vi ela na televisão a chorar, num estado lastimável. Nenhum filho quer dar essa tristeza à sua mãe. E fez-me ser melhor pessoa também, penso eu. Comecei a valorizar pequenas coisas que eu antes não valorizava. Nessa terceira fase, és levado, prestas declarações e ficas detido. Sim, também na altura não fui aconselhado pelos melhores advogados. Por exemplo, um episódio que se passou, eu quando fui detido tinha lá um advogado português, em espanhol, que mais tarde sim posso mencionar, e eu perguntei-lhes, posso dizer a verdade? Posso explicar o que se passou? E eles disseram-me, não expliques. Não precisas dizer nada, a ti não te vai acontecer nada, e segunda-feira falamos no meu gabinete. Isso tinha-se passado uma sexta, uma quinta para uma sexta. Sexta-feira sou levado ao tribunal, a juíza pergunta-me, Semedo, queres declarar, queres explicar alguma coisa? E eu segui o conselho dos meus advogados, tenho mais anos de experiência do que eu. Não quero declarar. E a juíza, automaticamente tu quando não declaras, ou quando não dizes nada, automaticamente estás a assumir a tua culpa sobre aquilo Que te estão a acusar. Exatamente. Então, e foi o que eu fiz. Então a juíza aí deu uma ordem de prisão diretamente. Passei o fim de semana lá, na prisão já. Quando foram visitar, mas que era um sábado, foi levado na sexta, não sei se sábado ou segunda, não me lembro bem. Foram-me visitar, sei que estava, não sei, não tinha bem a noção de onde é que estava, realmente. Custou-me a perceber-me em que situação que eu me tinha metido, onde eu gostava naquele momento e as consequências das tais amizades que eu tinha. Custou-me a perceber e eu a primeira conversa que eu tive com eles, eu lembro a primeira pergunta que eu fiz foi, vocês disseram para não explicar a história, para agora estar aqui dentro? Eles disseram-me, não, fica calmo que em 1 ou 2 semanas vai sair. E realmente, as 1 ou 2 semanas passaram para 5 meses. Foram 5 meses. Quantos dias estiveste na prisão? 149 dias. E umas quantas horas porque foi à tarde que saí. Como é que os contaste? Como é que sabes tão bem o número dos dias que lá tiveste? Acho que é fácil. Estando ali é fácil. Ali podes arranjar qualquer coisa para passar o tempo. Eu até escrevi um diário. Tinha um diário que eu estava a escrever, lia muito. Comecei a trabalhar, ia para a escola, dançava, treinava, fazia coisas e decorar os dias que eu estava ali encerrado. Não foi difícil decorar e tenho bem na memória. Como é que eram os teus dias na prisão? O início foi difícil porque o tempo não passava. Os primeiros meses, primeiro mês e o segundo também mais ou menos difícil. Parecia que o tempo não passava, não tinha novidades de fora, ou seja, parece que o processo estava sempre igual. Também nas escolhas de advogados que eu fiz e que a minha mãe fez, fizemos em conjunto. Acho que não tenho a certeza, não fizemos a melhor escolha. Com o tempo vim a comprovar isso e estando fora depois também. Mas os primeiros meses foram muito difíceis realmente.
Mas como é que era o dia-a-dia? Estavas numa cela sozinho? Estavas numa cela acompanhado? Não, Como é que era? estava numa cela com uma pessoa. Tive sorte, a pessoa como calhou. Também Porquê é que dizes que tiveste sorte? porque ali tens vários tipos de pessoas e tens pessoas que já cometeram crimes que tu nunca possas imaginar e coisas que nunca imaginas. Há pessoas que são mais ou menos normais dentro daquilo que é a sociedade. E eu tive sorte porque eu calhou uma dessas pessoas mais ou menos normais. Era uma pessoa que não fumava, uma pessoa que não tinha vícios que tem pessoas ali, de drogar-se, de fumar, de estar acordado até às tantas, de ter telemóveis escondidos. E foi uma pessoa, como eu disse, normal. É um companheiro normal, podíamos ter uma conversa, passávamos as noites a jogar ao dominó. De manhã só treinava, só fazia ginásio, às vezes jogava futebol. Inscrevi-me depois também na seleção e quando podia treinar, que era 2 vezes a semana. Os primeiros meses basicamente só fazia isso. Depois do segundo mês apontei-me a classe, até sai espanhol, às aulas de dança, apontei-me à escola também, fazia. E no último mês foi quando decidi trabalhar também para passar o tempo. Porque na minha cabeça, pensei que o processo ia demorar mais, já que levei 3, 4 meses ansioso para saber se ia sair logo, porque pensei que ia ser rápido o processo. E quando percebi, ou pensei que não ia ser tão rápido, o último mês arranjei um trabalho. Fazias o quê? Distribuía lexívias, papel higiênicos, vassouras, esses produtos e camas e etc. por toda a prisão do meu lado. Ou seja, a prisão tinha 2 lados. Tinha o lado dos preventivos, também tinham pessoas condenadas, claro, e tinha o outro lado da prisão que diz os condenados. Que ali o outro lado o chuveiro era todo comum, ou seja, usavam todos o mesmo chuveiro. Por exemplo, enquanto do meu lado era uma cela para 2 com um chuveiro, só para os 2. Então eu trabalhava desse lado e repartia as tais coisas. E eu meti-me nesse trabalho mais para passar o tempo. Realmente criei alguns laços de amizade, não vou dizer que não, é impossível. Se tu estás num sítio comum com vários tipos de pessoas e há pessoas, claro, que tu te identificas com elas, criei algumas amizades, nunca tive problemas com ninguém, sempre dei-me bem com todos ali, com todos os que eu convivia. E foi mais por essa razão, por sair da rotina, por fazer algo novo, para passar o tempo. Jogavas futebol na prisão? Sim, Disseste que sim, que ias 2 vezes por semana treinar para a seleção. Sim, mas treinava na jogavas seleção. futebol? Mas fora isso, jogava na parte onde eu estava, jogávamos às vezes. Aos fins de semana, quase sempre. Os fins de semana é quando tens um pouco de liberdade, entre aspas, e tens a manhã e a tarde livre. E podes fazer o que tu quiseres, dentro das regras, claro. E o que é que tu fazias? Então, nos fins de semana, tinha a rotina, temos de tomar pequeno almoço todos à mesma hora, quem quiser tomar pequeno almoço, claro. E depois daí tu tens aquela parte que é mais ou menos livre. Então, o que é que eu fazia? Jogava a bola de manhã, ou fazia ginásio e depois jogava futebol. E à tarde, normalmente, dormia, porque os espanhóis gostam de dormir a sesta. Então dormia, ou ficava na cela a ver um filme, ou jogava outra vez à tarde. E foi essa a rotina que eu mantive durante estes 5 meses. Eles sabiam que eras jogador de futebol? Sim, todos conheciam-me também por impacto social e mediático que teve a minha prisão, todos me conheciam e não sei se talvez por algum momento algum funcionário ou outro tratava de uma maneira diferente por ser jogador de futebol. Algum ou outro, Notavas mas que também protegeram, que não, de alguma forma, que nada de mal te aconteceu eu lá? acho que nem tanto, eu acho que ali tu estás sozinho, não tens a proteção de ninguém. Isso que dizem que tens a proteção por ser uma pessoa socialmente ou mediaticamente mais conhecida é mentira. Tu ali és igual a todos os outros. Mas claro, havia um respeito diferente. 1 ou 2 funcionários, sim, eram diferentes comigo. Mas todos os outros não, tratavam de maneira igual ou às vezes até pior, por eu ser um jogador de futebol. Choraste na prisão? Sim, claro. Muitas noites. No início nunca chorei frente a ninguém, mas muitas noites eu dormia, não, deitava-me na cama e não conseguia dormir. E só pensava nos meus filhos, pensava no sofrimento da minha família, dos meus amigos.
E isso faz-te pensar se realmente vale a pena tu abdicares de passar o tempo com a tua família para passar tempo com pessoas que não querem o teu bem e seguir caminhos que não te vão levar a lado nenhum. Então isso fez-me repensar e sofri muitas noites passei a chorar. Choravas arrependido do que se passou? Choravas com saudades do que tinhas cá fora? O que é que te fazia chorar naquela altura? Não, primeiro com as saudades que eu tinha dos meus filhos e das pessoas que tinha aqui fora. Mas segundo, por raiva de ti mesmo, eu pensava para mim, eu sou uma pessoa que vim do bairro, estou habituado e já convivi com vários tipos de criminosos e de pessoas que escolhem esse caminho e eu pensava, como é que eu fui me deixar cair nessa rede de pessoas? Porque essas pessoas também já fizeram essas coisas com outros jogadores. E eu não via isso, eu pensava na altura, se ele faz com outro não quer dizer que vai fazer comigo. Porque eu sou esperto, eu vim do bairro, eu sou mais vivido, sei que isso não vai me acontecer, eu percebo as coisas. Mas não, fui ingênuo como todos os outros que ele também conseguiu enganar. E chorava de raiva por causa disso. Em algum momento achaste que não voltavas a jogar futebol? Claro, no início não, porque quando entrei para a prisão ouvi o conselho dos meus advogados, que 1 ou 2 semanas ia estar cá fora, mas depois do segundo mês eu comecei a perceber-me de onde é que estava e percebi que estava em risco de nunca mais jogar futebol. Realmente as coisas acho que demoraram um pouco, também devido a isso, as escolhas dos advogados que eu tive também não me ajudaram, inclusive pioraram a situação. O que é que te salvou? O advogado que eu vou explicar a história como é que eu conheci este advogado. Tinha um senhor lá dentro que também foi jogador de futebol e desde o primeiro dia ele deu-me a mão, porque eu cheguei lá sem nada. Não sabia que tinha que carregar um cartão para poder comer outra coisa sem ser aquilo que eles servem. N coisas. E ele, a primeira coisa que ele fez, no primeiro dia que eu cheguei, foi ter comigo e disse-me, Semedo, precisas de alguma coisa? Não o conhecia de lado nenhum. Depois de tudo me aconteceu, eu estava desconfiado de toda a gente. E ele disse-me, Semedo, precisas de alguma coisa? E eu disse que não. O que é que ele fez? Ao final da tarde veio ter comigo e trouxe-me um saco com atum, sumos, azeite, N coisas, bolachas. E eu disse que não, mas aceitei, porque estava cheio de fome, não queria comer aquela comida que serviam. Aceitei. E foi com esse senhor que sempre me ajudou e até inclusive treinou-me, aconselhava-me, eu desabafava muito com ele, falava dos meus filhos, ele tinha o filho dele também em Valência, eu dava-lhe uma mensagem para levar a minha mãe, para dizer que eu estava bem, mandar-me fotos dos meus filhos. E foi com esse senhor que eu criei também um grande laço de amizade e ele apresentou-me um advogado dele. Eu depois de trocar de advogado, tive com este 2 semanas ou 2 semanas. E com estas 2 semanas deram-me a liberdade condicional. E eu lembro quando troquei de advogado, depois de assinar todos os documentos, chamei-lhe à parte e disse, do fundo do meu coração, esta é o último tiro que eu tenho, é a última oportunidade que eu tenho. Se ele vai me ajudar, muito bem. Se ele vai me enganar como os outros, diz-me já para me preparar para o pior. E ele disse, não, fica calmo, tu vais perceber que as coisas vão mudar. E realmente mudaram para melhor. E sentes que essa foi a tua última possibilidade de fazer aquilo que mais gostas? Sim, sem dúvida. Eu acho que se não fosse dessa, eu acho que não ia sair tão cedo. Como eu estava a dizer, também não posso explicar muito, mas os outros advogados, quando eu estive com eles pioraram a situação. Não sei se era possível, mas não sei como fizeram também. Pioraram a situação. Ficaste sem contrato? O contrato foi suspenso? Foi suspenso. O Villarreal tinha-se, como se diz em português, apartado, tinha-se afastado. Todos tinham-te abandonado, é isso? Sozinho, estava sozinho nessa altura, sozinho. Quando digo sozinho, é sozinho, só tinha o apoio da minha família, que ali naquele momento e perante o juiz não conta, não te ajuda em nada. Tinha o juiz contra mim, tinha o fiscal contra mim e foi isso que o outro advogado, aquele que me conseguiu tirar, fez. Não, o Semedo não é isto. O Semedo não fez é um isto. bandido. O Semedo não fez isto. O Semedo é esta pessoa. Vamos lá ajudar ele tem uma carreira de futebol, ele tem os filhos, tem a família, vamos ajudar ele, vamos dar uma oportunidade. E foi isso que ele fez. Abriu-te as portas do mundo cá fora que tinhas à tua espera. Exatamente. Já disseste aos teus filhos, principalmente à tua filha, à Estela, que é mais velha, o Isaac ainda é muito pequenino para saber estas coisas, mas a Estela tem noção do que é que tu passaste? A Estela foi-me ver umas quantas vezes ainda na prisão.
Uns 5 ou 6, fomos ver, ou mais, não me lembro. Ali as visitas também, aquela prisão são frias. Tu vês a pessoa e falas com ela através do telefone e com um vidro no meio. A Stella, eu acho que ela percebia, mas fingia que não. Ela sabe que o trabalho que eu faço e que sou um jogador de futebol, então ela, sempre que eu ia me visitar, eu dizia-lhe que estava a jogar. Estava a jogar, mas que já ia para casa. O momento mais duro é quando é a despedida, claro. Às vezes, teve uma vez, gostou-me imenso, que a Stella disse-me: pai, meti a roupa nova, que é para irmos jantar. Vens hoje? E eu disse: não, hoje não posso porque vou jogar. E quando respondi-lhe a isso, automaticamente, quando saí dali, saíram umas lágrimas. E eu disfarcei e fui para o meu canto, comecei a escrever e enquanto escrevia saíam umas lágrimas, escrevia no meu diário. E acho que foi o momento mais difícil que eu passei lá dentro, em relação às visitas e com a Stella. Quando é que percebeste que aquilo podia acabar? Ao fim desses 5 meses, quando esses advogados te ajudam, como é que eles te dizem: Semedo, vais voltar à liberdade e vais voltar a poder jogar? Depois dele percorrer todo esse caminho que foi difícil e mudar a versão das coisas e demonstrar realmente aquilo que eu sou, ele disse-me: não te preocupes, que para a semana tens a fiança e sais. E foi assim que aconteceu. Eu lembro-me perfeitamente o dia que eu sabia que ia ter a fiança, ele disse-me. Qual era o dia? Foi uma sexta-feira, não, uma quinta-feira, e foi na sexta que eu saí. Foi uma quinta-feira, eu lembro-me, e ele tinha um julgamento e eu não sabia. E eu 10 de manhã a ligar-lhe. Quanto é que é a fiança? Por favor, diz-me se já está paga. Liguei. E ele não atendia. Eu deixava sempre as mensagens de voz. Desesperado, não é? E eu, desesperado, fui ter com aquele meu colega que apresentou-me ao advogado e disse: por favor, diz-me a verdade. Se ele me tiver a enganar, diz-me já. Que é para eu saber, para eu me preparar. A pior coisa que há é que tu estás ali e não tens notícias de nada e não podes fazer nada. Tens os braços cruzados, não podes. Tens um telemóvel, podes pegar e ligar à tua mãe. Tens as chamadas da cabine, que são 10 por semana. Eu acho que aquele dia já tinha feito umas 7 ou 8. Faltavam-me duas chamadas. Liguei uma à minha mãe e lembro-me, deixei passar umas 3 horas e voltei a ligar para o meu advogado. E foi aí que ele respondeu, e a minha mãe também respondeu-me e disse: não te preocupes, a fiança já está paga. Foste tu que pagaste a fiança? Foi a minha mãe que pagou. 30 mil euros foi o que se falou na altura? Sim. E essa fiança permitiu-te sair em liberdade condicional? Sim, exatamente. Com a garantia que ias seguir a tua carreira futebolística? Sim, com o novo contrato de trabalho com o Vila Real, que sem a ajuda deles também não era possível eu estar aqui neste momento a fazer como mais gosto e estar com a minha família. E com a garantia que eu não ia fugir do país e que ia estar sempre disponível isso. Para colaborar com a justiça. Que ia estar sempre disponível a cada chamada que eles precisassem, que eu ia estar disponível e tive 3 medidas de caução. Retiraram o passaporte, que só posso andar dentro da Europa. Tenho que assinar todas as quartas-feiras, ou seja, que estou presente nesse sítio. Agora, neste momento, estou a assinar no Consulado Espanhol no Porto, todas as quartas-feiras. E a terceira era que não podia estar a menos de 500 metros do rapaz que me denunciou. E foram essas medidas de caução que deram. Todas as quartas-feiras vais ao Consulado Espanhol no Porto assinar? Sim, e eu quando vou assinar eu não vejo isso como um castigo, não. Fora disso vejo como um alerta, para eu perceber aquilo que eu passei. Eu nunca vou me esquecer, claro que não, mas é um alerta para eu lembrar daquilo que isto ainda não acabou. Claro, e daquele todo sofrimento. Então, agora quero continuar a fazer as coisas bem. Sais da prisão e tens a Dona Adelaide à tua espera. Sim, a senhora tua mãe. Tinha a minha mãe, o meu tio irmão da minha mãe e o primo da minha mãe à minha espera. São coisas que não se podem explicar. Quando passei a porta, tirei um peso de cima. Sabia que estava a deixar toda uma outra vida para trás, porque foram 5, 6 meses lá, conviver com outras pessoas que tu queres laço, mas é um sítio que tu nunca vais querer voltar. Eu ainda quando saí, pensei em fazer qualquer ação de sensibilização, algo para demonstrar que também lá dentro há pessoas de bem que cometeram erros
não deixam de cometer erros, mas há pessoas de bem, como em todo o lado, há pessoas más, mas há pessoas boas. Pensei em o fazer, mas não foi possível, porque também ainda não tenho o meu processo resolvido. Então não foi possível fazê-lo, mas é algo que não dá para explicar. Também não queres voltar, quando... não é? Não. Para isso, sim, dentro do mal que aquilo é, há pessoas que fizeram com que a minha estadia fosse agradável dentro dos possíveis. Então também quero dar um meu contributo a elas. Mas voltando ao dia que eu saí, não sei, é como se tu voltasse a nascer, voltasse a ser outra pessoa. E ter o abraço da minha mãe, o aconchego do meu tio, os meus tios estavam ali. Quando saí, pegar no meu carro, conduzir, são coisas que eu não fazia há muito tempo e parecia, tudo para mim era estranho na altura. A primeira coisa que eu pensei é, vou escolher bem os meus amigos, vou escolher bem aquilo que eu quero fazer para a minha vida, tenho que ter noção daquilo que eu quero. As pessoas que sofreram por mim não vão sofrer mais. Vou-lhes agradecer e dar o meu contributo por tudo aquilo que fizeram por mim. E este é o meu caminho, é este que eu quero ser, é o que eu vou fazer. Quando é que voltaste a treinar? Cheguei a casa, já tinha o vício de fazer ginásio. O ginásio em excesso não é compatível com o futebol. Então, acho que uma semana depois, ou uma semana e meia ou uma semana depois, foi quando apareceu, já sabia também da proposta do Huesca, foi quando apareceu a oportunidade de ir para lá e jogar na Liga Espanhola e voltar a competir. Então, Tinhas quantos quilos a mais nessa altura? Pois, fácil, não me lembro bem, mas fácil tinha 6 quilos a mais, fácil. Foi difícil de recuperar? Foi duro, foi estranho voltar a calçar as chuteiras, voltar a bater na bola com as chuteiras, voltar a pisar a relva, foi tudo estranho. Foi como se fosse a primeira vez outra vez, mas despertava de cada minuto, mesmo cansado quando corria, sem bola, para fazer aqueles exercícios normalmente que se faz na pré-época para perder peso e para voltar ao ritmo. Valorizava cada gota de suor e estava super feliz. Foste para o Huesca? Foi difícil? O início, sim, foi difícil. A Liga Espanhola não é fácil jogar naquela liga. O início foi difícil, os primeiros 3 jogos não joguei. Sim, 3, acho que foram 3 jogos não joguei. Depois destes 3 jogos comecei a jogar. O primeiro jogo correu bem, correu super bem. Voltei a sentir-me jogador, como se costuma dizer. Voltei a sentir o carinho dos adeptos, voltei a sentir orgulho em meter uma foto no Instagram, por exemplo. O mínimo detalhe, meter uma foto e ter um comentário, jogas bem, ou és um craque. Tudo isso faz a diferença e voltei a sentir-me um jogador.